Olá, pessoal! Aqui é Carla, eu sou mãe do Albert e da Malu, psicóloga e consultora de sono infantil. Hoje eu gostaria de dar 6 dicas de sono para as mamães e papais de bebês recém-nascidos. Mas primeiro, vamos alinhar as expectativas. Bebês recém-nascidos geralmente não dormem a noite toda. Nas primeiras semanas e meses de vida, eles precisarão mamar a cada 2 ou 3 horas. Mas, se eles estiverem saudáveis e ganhando peso, você não precisa acordá-lo no meio da noite para mamar. Com o tempo, eles precisarão de 1 ou 2 mamadas noturnas, até completarem 6 meses de vida. Mas isso não significa que você não possa começar a ensinar hábitos de sono saudáveis e ajudá-lo a desenvolver ótimas habilidades para dormir de forma tranquila e independente. Então, eu gostaria de dar algumas dicas para ajudá-la a definir uma programação, estabelecer uma rotina na hora de dormir eficaz, reconhecer os sinais de cansaço do seu bebê e começar essa jornada com o pé direito desde o primeiro dia de vida. Muitas pessoas me dizem: puxa, eu queria ter aprendido isso antes do meu filho nascer. Isso teria feito uma grande diferença. Eu sei, eu também queria ter aprendido isso antes do meu primeiro filho nascer. Só que quem vive ou viveu tantas noites mal dormidas sabe a tortura que é ficar sem dormir por tanto tempo. Os médicos e teóricos de sono infantil são unânimes em afirmar que é mais fácil ensinar bons hábitos primeiro do que corrigir maus hábitos depois. O processo de adormecer sem ajuda, de forma tranquila e independente, é uma habilidade como qualquer outra, como aprender a andar, aprender a escrever, andar de bicicleta e etc. Não é um processo que estará resolvido da noite para o dia, infelizmente, mas é uma habilidade que pode ser ensinada e aprendida. Vamos para as 6 dicas que mudarão a sua experiência sobre o sono com o seu novo bebê. Primeira dica: cuide da janela de sono do seu bebê. Recém-nascidos não têm uma alta tolerância para ficarem acordados por muito tempo. Eles têm um trabalho duro a fazer de desenvolvimento, maturação e conexões neurais, e muito desse trabalho acontece quando eles estão dormindo. Recém-nascidos, eles podem tolerar até 45 minutos acordados antes de dar a próxima soneca. Não é muito tempo se você considerar que nesse período você precisa dar uma mamada, que dura de 20 a 30 minutos, trocar fralda, talvez brincar um pouco e pronto, já está na hora de colocar na cama de novo. Eu adoraria ter aprendido isso antes do meu primeiro filho nascer. Isso teria poupado tanto a mim quanto a ele muito sofrimento, luta e estresse. O problema é que muitos pais esperam até o bebê ficar cansado, irritado ou chorando para depois colocá-lo no berço para dormir. Outro problema é que um bebê irritado e cansado parece um bebê com fome. Junto a isso está o fato dos pais de primeira viagem não saberem ainda fazer a leitura correta do choro do bebê. É difícil no início saber se é um choro de cansaço, é um choro de fome ou um choro de dor. Aí a solução encontrada para todos os problemas é amamentar o bebê, seja por fome ou por cansaço. Com isso, o bebê aprende que o peito ou a mamadeira serve para tudo, para se alimentar, para se confortar e para dormir. Passam-se meses e até 1 ano e o bebê continua precisando mamar para voltar a dormir sempre que acorda entre um ciclo de sono e outro. Então, fique de olho no relógio. Quando estiver dando 45 minutos que o bebê acordou da última soneca, se ele parecer ligeiramente cansado, coloque-o para dormir. À medida que o bebê cresce, a janela de sono cresce com ele também. Então, quando o bebê estiver com aproximadamente 2 meses e meio, ele aguentará ficar acordado por volta de 1 hora a 1 hora e 15, entre as sonecas. É muito importante acompanhar e atualizar esses intervalos da janela de sono à medida que o bebê cresce, para que haja pressão de sono para dormir, mas que ele não esteja extremamente cansado, pois o cansaço é sinônimo de choro, agitação, dificuldade do bebê em se acalmar e o lutar contra o sono. Antigamente, acreditava-se que tinha que deixar o bebê bem cansado para ele dormir mais
ou colocá-lo na cama tarde, na tentativa de que ele durma até às 6, 7 da manhã. Mas hoje em dia, vários estudos comprovaram que o cansaço é um dos inimigos do sono. Ele causa o sono agitado ou fragmentado, ou seja, vários despertares noturnos, o que compromete a qualidade do sono. Segunda dica: cuidado para não criar a associação de mamar para dormir. Eu já perdi as contas de quantas consultas eu fiz onde o principal problema que impedia o bebê de dormir bem e por mais horas era que ele só aprendeu a dormir mamando. Eu não estou dizendo aqui de jeito nenhum que você não deva amamentar o seu bebê se ele estiver com fome. Os bebês têm que mamar muito e dormir muito para continuarem crescendo bem e saudáveis. Mas você pode mudar a ordem das mamadas, para que ele seja alimentado quando ele realmente estiver com fome e que a amamentação não seja a saída para todos os problemas. Ao cuidar da janela de sono do seu bebê e colocá-lo para dormir antes de ele estar extremamente cansado e ter passado do ponto, você verá que ele dormirá melhor, acordará mais descansado e pronto para dar boas e eficientes mamadas. Com isso, você criará uma rotina tão natural e tranquila como se fosse uma valsa, onde o seu bebê dorme antes de ficar extremamente cansado, acorda descansado, dá boas mamadas, brinca um pouquinho e volta a dormir novamente, repetindo esse ciclo várias vezes ao longo do dia. É claro que estamos falando de bebês e não de robôs, então não será sempre um mar de rosas. Alguns dias a rotina funcionará bem e harmoniosamente, outros dias ele não dormirá bem em uma soneca e esse cansaço acumulado bagunçará toda a rotina, a agenda do dia, mas com paciência e consistência vocês terão mais dias felizes do que dias estressantes. É uma questão de prática e atenção. Terceira dica: importante nós entendermos que não é nossa tarefa fazer o recém-nascido dormir. Eu adoraria que alguém tivesse me dito isso quando meu primeiro filho nasceu. Eu acreditava que fosse minha responsabilidade fazê-lo dormir. Eu nunca imaginei que eu pudesse colocá-lo no berço acordado para que ele pegasse no sono sozinho. Então, eu pensava que eu tinha que niná-lo, amamentá-lo, andar com ele pelo quarto por horas, até ele estivesse dormindo profundamente para depois colocá-lo no berço. Mas nós sabemos que essa não é a melhor forma de ensinar hábitos de sono saudáveis para os nossos filhos. Se eles não tiverem a oportunidade de desenvolver recursos internos para aprender a dormir sozinhos, eles nunca farão isso sem a nossa ajuda. Todo ser humano tem um poder incrível de aprendizado. Então, se começarmos cedo e dermos oportunidade para o bebê praticar e desenvolver suas próprias habilidades, ele aprenderá a dormir sozinho. Claro que não é fácil e simples assim. Algumas vezes funcionará e outras não. Mas, pelo menos, ele terá a oportunidade de exercitar e desenvolver essa habilidade, como qualquer outra. Ninguém aprende a andar da noite para o dia, e nenhum bebê aprende a andar se só o deixarmos sentado. Então, como você quer que ele aprenda a dormir no berço se ele só aprendeu a dormir no colo ou no peito? Dormir é a mesma coisa. Uma habilidade que pode ser aprendida se praticada de forma correta e consistente. Alguns estudos confirmaram que 80% das crianças que adormecem sem ajuda no início da noite dormem a noite toda. É claro que seu bebê pode dormir no seu colo eventualmente e é maravilhoso ter o nosso bebê, nosso filhote, dormindo no nosso colo. O problema é depois quando ele tem quase 10 quilos e só aprendeu a dormir no colo. Outro agravante é que é muito confuso para o bebê dormir no seu colo e acordar num lugar diferente. Isso não permitirá que ele engate um ciclo de sono no outro e continue dormindo de forma tranquila, porque ele tem a sensação de que tem algo errado, ele não adormeceu ali e de repente acordou ali. Então, faça o seguinte teste. O bebê está alimentado, limpo e amado. Ele teve bons momentos com você. Você está atenta ao relógio, após de 45 minutos colocá-lo no berço novamente, então veja o que acontece. Algumas vezes ele demorará para dormir, mas outra ele dormirá com facilidade. E você
não terá passado horas tentando acalmá-lo no seu colo. Isso será maravilhoso, porque isso significa que ele está aprendendo e entendendo como achar o jeitinho dele de se acalmar e adormecer sozinho. E com isso, ele estará seguindo o caminho certo para dormir bem e melhor. Quarta dica. Na minha quarta dica, eu gostaria de recomendar que você coloque o bebê para dormir durante as sonecas no mesmo lugar que ele costuma dormir à noite. Eu sei que você quer ter o bebê sempre por perto, mas para você ajudá-lo a dar boas e longas sonecas, é importante ele ter um lugar certo para dormir. Claro que se você estiver fora de casa, ele dormirá no canguru, no carrinho, no bebê conforto ou no seu colo. Tudo bem, mas se você estiver em casa com ele, coloque-o para dormir no mesmo lugar que ele dorme à noite. Quanto mais ele dormir naquele local, mais o corpo e o cérebro dele associarão aquele lugar com dormir. E com isso, ele adormecerá mais rápido e fácil. No início, é normal as sonecas serem curtas e desreguladas. Fisiologicamente falando, primeiro o sono da noite se prolonga e consolida e depois, com o tempo, as sonecas se organizam. Se nós prepararmos todo o terreno, eliminando as variáveis externas, dando oportunidade para o bebê desenvolver recursos internos para adormecer de forma independente, no momento que ele estiver fisiologicamente pronto para dormir por mais horas, essa combinação será perfeita. Quinta dica. Outra coisa importante que devemos estar atentas é o escuro. Nós sabemos que o bebê nasce com um relógio biológico imaturo e que nos primeiros dias e semanas ele pode trocar o dia pela noite. Mas quando ele estava dentro da nossa barriga, ele vivenciou o ritmo do nosso relógio biológico, a produção de melatonina e cortisol que acontecia no nosso corpo. Então agora, no mundo aqui fora, ele só precisa ser lembrado e direcionado um pouco para organizar os dias e as noites. A forma de ajudá-lo com isso é permitir que ele seja exposto ao sol e ao ar fresco durante o dia o máximo possível, com protetor solar, é claro. Ou seja, amamentá-lo durante o dia perto da janela, com as cortinas abertas, dar voltas de carrinho, brincar com ele na sala, na varanda ou no quintal e depois simule o pôr do sol dentro de casa quando estiver chegando a hora de dormir à noite. Ou seja, 1 hora antes de dormir, diminua as luzes de casa, o barulho e os estímulos. Desse jeito, o relógio biológico dele se organizará mais rápido. Voltando à questão do sono. É super importante que o quarto do bebê esteja completamente escuro, seja durante as sonecas, quanto no início e no meio da noite, para que ele durma mais profundamente e por mais tempo. O escuro favorece a produção de melatonina no início da noite, e esse é um dos fatores que ajudarão o bebê a pegar no sono mais rápido e continuar dormindo no meio da noite. Aqui é importante salientar que o bebê não fique na frente da TV ou de aparelhos eletrônicos 1 hora antes de dormir. Eu espero que isso não aconteça com bebês recém-nascidos, mas é sempre bom lembrar. Esses aparelhos, eles emitem uma luz azul que afeta a qualidade do sono e a produção de melatonina na hora de dormir à noite. Sexta dica. Por fim, da mesma forma que você criou um ritual de sono antes do bebê dormir à noite, crie um ritual também para as sonecas. Não precisa ser nada elaborado ou demorado, como o processo da noite, com banho, etc. Mas crie um momento de transição entre o dia claro lá fora e o momento de deitar no berço para dormir. Você pode simplesmente ir para o quarto, trocar a fralda, ler uma historinha, fazer um carinho e colocá-lo no berço para dormir. A repetição e a previsibilidade desse ritual, feito da mesma forma todos os dias, preparará o corpo e o cérebro do bebê para relaxar e dar boas sonecas. Ótimo! Aqui tem muita informação valiosa para ajudar o seu bebê a dormir bem e por mais horas. Vamos recapitular rapidinho as 6 dicas que eu passei aqui agora? Primeira dica: cuidado com a janela de sono do seu bebê. Recém-nascidos toleram apenas 45 minutos acordados entre as sonecas, e isso incluindo o tempo da mamada. Segunda dica:
Mude a ordem das mamadas para que o seu bebê seja alimentado quando ele realmente estiver com fome, evitando a associação de mamar para dormir. Terceira dica: dê oportunidade para o seu filho desenvolver recursos internos para se acalmar e dormir de forma independente. Esse é um processo de aprendizado que, com paciência e consistência, pode ser desenvolvido. Quarta dica: coloque o seu bebê para dormir nas sonecas no mesmo lugar que ele costuma dormir à noite. Isso o ajudará a associar aquele lugar com dormir e permitirá que ele dê boas e longas sonecas. Quinta dica: o ambiente ideal para o bebê dormir deveria ser agradável, livre de estímulos externos e escuro. Dessa forma, o seu filho dormirá mais tranquilamente e por mais horas. Sexta dica: assim como no processo da noite, crie um ritual antes das sonecas para ajudar o corpo e o cérebro do seu bebê a relaxar e fazer a transição para dormir mais facilmente. É isso, pessoal. Eu desejo sinceramente que vocês tenham boas e longas noites de sono. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e fiquem bem!